Vou ensinar você um trabalho fácil, muito econômico e diferenciado, efeito madeira, feito com uma vassoura velha. Sim, que eu comecei a inventar aí de fazer vídeos com uma vassoura velha. E hoje vejo muitas pessoas a fazer seguimento do meu trabalho, o que isso me deixa muito feliz. Então, eu vou fazer um painel de TV com a argamassa, que ao longo do vídeo vou falar muitas vezes na argamassa, porque isto pode ser feito com vários tipos de textura, mas eu estou a apresentar para você o mais barato. A argamassa que em Portugal se chama cimento cola. Então, isto é um trabalho diferenciado. Vou pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscrever, que é o único jeito que você pode me ajudar, e deixar aquele like. Nesta argamassa você vai encontrar algo diferente, mas a argamassa é cor cinza ou cor branca. Eu vou colocar 2 colheres de sopa de pó xadrez para dar uma cor amadeirada. Olha aí, pessoal, aqui vai ser um painel de TV, vou mostrar aqui, já coloquei um pouco de argamassa em volta, é tábuas de 20 cm, sei que muita gente vai me perguntar. Eu fiz as medidas, coloquei fita crepe. Você vai me perguntar porque é que fez em volta, mas depois vai ver no decorrer do vídeo porque é que convém fazer primeiro as tábuas em volta. Porque eu aqui, ó, aqui eu já passei, já fiz o efeito com a vassoura e dei os nós. E aqui eu vou fazer um traço assim, aqui de canto, vai ficar diferente de quase tudo que eu já fiz. Vou mostrar aqui mais ou menos o espaço, depois no final eu vou dizer quanto é que eu gastei neste trabalho, os produtos que eu utilizei. A argamassa é a AC1, que é a mais barata, com 10% de cimento CP3, que eu sempre uso cimento para dar mais liga. Aqui eu já joguei aqui a argamassa, não precisa ficar muito direito. Eu sempre tenho este borrifador para borrifar, sempre trabalho assim. A espessura da argamassa entre 2 a 3 milímetros, é coisa mínima mesmo. Agora, como eu já fiz aqui, eu vou mostrar aqui, no caso aqui, como é que eu vou trabalhar com a vassoura. Eu fiz aqui no lugar aqui da cantoneira, né? Ó. Vassoura. Eu tenho aí vários vídeos, né? Mas cada um que eu faço, eu quero fazer diferente para você ver. Ó. Aqui, isto é o efeito da vassoura. Aqui eu vou fazer um nó. Ó. Aqui, ó. Um nó. Aqui vou fazer outro nó. Ó. Você puxa assim um pouquinho e vou fazer outro. Muito importante que eu estou a apresentar um trabalho que você não precisa gastar muito dinheiro em ferramentas. Olha o que faz uma vassoura. Ó, você vem mais para cima um pouco. O interesse mesmo é que nenhum risco fique igual. Ó, que eu já coloquei aqui um pouco de argamassa. Que vem assim. O que eu quero mostrar é simplicidade, algo bem feito, bonito, e qualquer pessoa faz este trabalho. Ora, vamos lá, pessoal. Eu fiz isto tudo em volta, deixei passar uns 10 ou 15 minutos, tirei as fitas por dentro, né? Fita crepe. Agora eu vou vir com desempanadeira molhada. Para quê? Para baixar um pouco aqui os riscos. Já estou a fazer aqui no canto, que é onde pode haver alguém que vai achar que seja mais difícil. Nada é difícil, ó. Faz assim, desempanadeira, um dedo mais ou menos, para não ficar totalmente deitada nem muito coisa, mais ou menos um dedo, à altura aqui do, ó. Vai molhando a desempanadeira, a argamassa seca muito rápido, está a ver que passou, não sujou quase nada. Isto é muito importante para você aprender e você vai conseguir fazer igual como eu. Estou a apontar o dedo, é feio, mas eu acho engraçado. Você vai conseguir fazer igual. Ah, é difícil. Não é difícil não. Ó.
Não baixa muito, para também, em algum lugar ou outro pode ficar a tábua, pode ficar mais liso, né? Que é umas tábuas rústicas, mas a ideia é este trabalho que eu estou a fazer com desempanadeira, no final você não precisa usar lixa. Então economiza na lixa e não vai fazer poeira. Se passar alguma lixa é uma coisa mínima dos mínimos. Isto é o que eu faço nas tábuas todas. Claro que eu não vou fazer o vídeo fazendo nas tábuas todas, senão estava aqui muitas horas, não é? Aqui eu vou mostrar de novo como trabalha com a vassoura e vou ter que falar. Esta parede tinha tinta fosca, não picotei a parede, nada. Só você vai me perguntar e pode fazer por cima da tinta, pode fazer, se a tinta não tiver a soltar. Se tiver a soltar a tinta, você tem que raspar, tem que cuidar, tem que tratar da parede. Senão vai cair tudo, não é? Aqui, normalmente, eu tinha que deixar secar bem de um dia para o outro. Eu colocava aqui fita crepe e depois vinha com este trabalho assim. Mas, o que é que acontece? Saí de frente daqui um pouco, mas eu tenho que mostrar e você vai fazer igual como eu. Ó, você borrifa, sempre borrifa um pouco, custa 20 reais, muito barato, senão qualquer borrifador. Ó, aqui com cuidado, aqui eu já cobri aqui este negócio aqui da luz, né? Muito importante. Aqui ó, a vassoura sempre tem um balde com água, sempre a vassoura molhada, você vai fazer assim. Ó, pode passar de um lado para o outro, sem problema. Aqui, passou aqui um pouquinho para cima, sem problema. Você vem de novo aqui e depois aqui vai ajeitar com desempanadeira como eu já fiz nas tábuas. Mas isto é muito importante porque a pessoa sempre me pergunta, ai como é que faz, onde terminou, onde vai começar de novo. Então, isto é as partes mais importantes. O nó você já sabe como é que eu faço. Quando ainda está mole, não pode deixar endurecer. Você quer fazer assim, para não ficar nenhum igual, puxa um pouco. Isto é as partes mais interessantes, onde começa, onde acaba. Ó, sem problema de ficar isso aqui a conhecer. Porque depois vai vir com a desempanadeira, vai baixar aqui um pouquinho estas rebarbas, para, como eu já falei antes, não precisar de lixar. Mas eu tinha que falar que todas as pessoas me vão perguntar, e a parede? A parede não precisou de ser picotada, falo de novo. Eu sei que sou chato, mas eu quero ensinar você. Não está a tentar saltar, você pode trabalhar à vontade, que não vai soltar nada desta argamassa. Vamos lá pessoal, vamos aqui para a próxima fase. Muita gente sempre me pergunta, e você não fez o risco das tábuas? É a coisa mais fácil que existe. Cada tábua tem 20 centímetros, vou mostrar aqui, ó. 20 centímetros cada tábua. Eu medi 20 centímetros aqui, medi aqui, já tenho aqui o canto preparado, que eu vou fazer aqui o seguinte. Você pode fazer com este riscador, você pode fazer com uma faca de serrilhas de cozinha que qualquer pessoa tem, você pode fazer com estilete, você pode fazer com uma chave de fendas, ou seja, você sempre vai ter algo destas ferramentas em casa para você fazer este trabalho. Você mede 20 centímetros, no caso eu tenho uma régua grande, mas se você não tiver uma régua, é muito fácil. Você mede 20 centímetros aqui, 20 centímetros lá em cima e vem com esta régua que tem 2 metros e você risca, fica certinho. Como é que é a coisa que muitas pessoas acham que é o mais difícil? Ó, vê se dá para ver aí. Vem aqui no canto, vem aqui no canto. Eu faço assim com este esquadro. Só para você ver, eu vou fazer com faca. Com faca. Eu posso fazer com a riscadeira. Mas para eu mostrar para você que ficou um pouquinho torto, não tem problema nenhum. Porque uma tábua nunca é totalmente direita e sempre em algum lugar vai ter alguma pequena falha. A argamassa
a argamassa convém estar meio seca. Senão você não vai conseguir fazer os riscos. Se deixar endurecer. Às vezes, dependendo do tempo, eu aqui já marquei aqui um pouco. Tenho um nível de bolha. E é fácil demais. Eu fiz com a faquinha, posso fazer de novo com faca, assim como posso fazer com a riscadeira, só para ver como é fácil fazer. Como é fácil fazer os riscos das tábuas. Se você não tiver um nível de bolha, sempre vai ter uma régua grande e você mete 20 cm aqui, 20 cm do outro lado e vai dar tudo certo. Aqui dá para ver, né? Dá para ver aqui o risco. Eu fiz com uma faca que você tem em casa, não precisa de comprar ferramenta para fazer isso. Então aqui eu fiz os outros riscos. Aqui eu mostrei como é que fiz, né? Pode ser com faca, pode ser com qualquer coisa. Aqui você coloca um nível de bolha e você faz os riscos, tirar as medidas cada um faz a que quer. A medida que quer. No caso aqui eu fiz uma de 1,20 m cada uma. Aqui acertei lá, uma sim, uma não, uma sim, uma não. Mas isso a medida, você faz a medida que você quer. Aí eu passei uma lixa 150, lixa de ferro, só para tirar pequenas rebarbas, quase nada. Eu passei a lixa. Depois sempre tem que vir com um fundo de tinta. Como é que eu fiz esta tinta? Vou mostrar aqui esta tinta bem aguada. É uma tinta meio amarelada. Numa tinta branca fosca, a mais barata, você compra tinta para interior, que é a mais barata. Eu juntei, num litro de tinta, juntei 1 litro de água para ficar bem aguada e 100 ml de cola branca PVA. E porquê cola branca e porquê bem aguada? Para você fazer assim, está a ver aí, e como a tinta tem cola, ela não vai sair daqui nada. E bem aguada porquê? Para entrar aqui no risco das tábuas, porque se for uma tinta grossa vai cobrir estes riscos e vai tirar a beleza do trabalho. Então tem que ser uma tinta bem aguada. A cor, você escolhe a cor que você quiser. No caso aqui eu coloquei xadrez ocre, 2 tampinhas de xadrez ocre, de corante, né? Xadrez é a marca. Eu não estou muito interessado em falar nas marcas que não pagam nada. Aí deu esta cor. Se você quer um pouco mais escura, isso cada um, mas eu quero esta cor. E depois você vai ver no passo seguinte porque é que eu coloquei esta cor. Mas nunca esquecer que sempre nestes trabalhos tem que dar o chamado um fundo de tinta. Que é para quando vier com gel, com resina, com aquilo que vier a seguir, já não entrar muito, porque aqui, no caso a argamassa, já chupou esta tinta. É um fundo, é chamado um fundo. Mas se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas perguntar sobre este trabalho. Sobre outro trabalho eu não vou responder. Vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui perto da cama. Gel envelhecedor de efeitos decorativos. No caso hoje até vou mostrar aqui a marca não paga nada, mas vou mostrar, é da Coral. Todo este trabalho foi feito com gel. Como é que você chegou nesta cor? Isto é gel que eu deixei aqui, já fiz quase o trabalho todo, mas deixei este gel da cor ocre, que eu coloquei um corante ocre dentro de um gel incolor, gel envelhecedor de efeitos decorativos, e deu esta cor aqui, que eu mostro aqui, dá para ver aí, pode filmar aqui bem dentro. Este é o gel, eu estou a fazer do mais fácil para você, e você vai conseguir fazer igual como eu estou a ensinar você. Este é o gel que eu coloquei por cima da tinta. Porque é que chegou nesta cor marrom? Marrom. Também usei o mesmo gel incolor e usei um xadrez marrom de 50 ml para 900 ml, para 1 litro de gel incolor. E deu esta cor marrom um pouco mais escuro.
está aqui. Por que mais escuro? Vou já trabalhar e colocar aqui o marrom. Ah, e aqui no rejunto, antes a gente sempre passava o pincel, este pincelzinho pequeno. Agora não, agora você vai ver como eu vou fazer o rejunto sem precisar de perder tempo com o pincel. O que é que acontece? Eu estou a colocar aqui o marrom, eu vou colocar e depois eu vou tirar. Eu coloco o marrom. Ah, porque é que o marrom ficou um pouco mais escuro? 10 gotas de xadrez preto no marrom ficou mais escuro. Ó, já coloco aqui também. No gel, sempre coloco 10% de água, para não ficar tão forte que não precisa. Ó, muito fácil. Estou a colocar gel marrom em cima do ocre, da cor ocre que eu tinha pintado por cima daquela tinta lá antes que eu tinha falado também, que eu tinha feito a tinta com ocre. Agora, como é que eu faço? Eu tenho um pano úmido, passei ele por água, mas tirei a água para não vir encharcado de água. Ó, sempre pano bem limpo, porque o marrom vai entrar aqui e vai fazer o efeito das tábuas, madeira rústica envelhecida. Você só fez este trabalho com gel, só com gel, mas depois vai vir a outra parte a seguir ao gel. Agora, aqui está-se a ver que esta tábua está igual a esta. Aqui o rejunte, não precisei do pincel para fazer este trabalho. E esta tábua está mais clara porque eu fiz igual como aqui fiz, mas tirei mais o marrom. Por quê? Eu vou dar uma tinta, filma aqui, que eu fiz um ocre e eu misturei umas gotas de corante vermelho e dá esta mesclagem. Ó, aqui, mas fica diferente, é mesmo para isso. No painel todo, em cada canto do painel, eu fiz umas pequenas tábuas diferentes. Como por exemplo, esta aqui, quando secar lá vai ficar mais ou menos como esta. Porquê? Ainda tem uma cor assim meio esquisita, ó. Parece. Mas você vai conseguir fazer algo diferente. Isto ninguém fez na internet e eu estou feliz demais porque Deus deu-me sabedoria para ensinar você. Agora, esta já está mais ou menos igual a esta. Ó, vai escurecer um pouco, vai ficar como esta. Em 15 minutos o gel seca. O gel é fosco, mas o dono da casa quer este trabalho com brilho. Então eu vou pôr uma resina acrílica com brilho por cima de todo este trabalho. E vou mostrar quando estiver quase a terminar com a resina. Olha aí, pessoal. Depois de passar gel em todo este trabalho, eu estou a passar uma resina bem leitosa, qualquer pessoa pode ver. A marca, você escolhe a marca da sua resina. Ó, eu já fiz todo o painel. Agora, eu só estou a fazer este pedaço para você ver. Tem pessoas que têm medo de ver. Ai, fica assim, não. Fica branca. Mas você sempre usa 2 pincéis, que é melhor para quê? Este pincel está meio seco, meio que seco. Ó, você faz assim. Então, ela agora assim como está, vai ficar como está todo o painel. Todo o painel que eu vou ter o prazer de mostrar para você, desde tudo o que eu fiz com esta vassoura. Me orgulho demais em ser o primeiro no YouTube a fazer trabalhos com esta vassoura. Olha este painel feito
o efeito madeira, os nós, com esta vassoura. Pode chegar aqui bem pertinho para dar para ver como foi feito os nós. Ó, um trabalho diferenciado que você vai conseguir fazer igual como eu. E eu vou ter o maior prazer em saber que você aprendeu comigo. Ó, pode chegar perto para pegar assim, para todo mundo ver bem de pertinho o trabalho da vassoura. Lembrando, pessoal, medida deste painel, ó, tem 2,80 m de largura e 2 metros. Olha aqui que interessante. Estes negócios da luz eu pintei para ficar, ó, 2,80 m de largura, 2 metros de altura. Assim eu me despeço com este trabalho e Deus abençoe você que está a ver o meu vídeo. E grande abraço a todos os inscritos e a você que ainda não é inscrito, deixo o meu abraço.